Mais uma vez, muito obrigado então pelo convite. Tenho estado aqui de férias. Eu pastoreio lá em São Paulo já vou fazer 13 anos, quase 20 anos em São Paulo, né? Em 2 igrejas, trabalhando com 2 igrejas nesse tempo. E nos últimos 13 anos na Comunidade de Jesus em São Bernardo do Campo. Bem, vocês conhecem o Osmar Ludovico, que esteve aqui há algumas semanas. O Osmar é fundador da Comunidade de Jesus e é um pastor de pastores, é um amigo muito precioso, a quem recorremos nós pastores, porque nós precisamos também de pastoreio. Queridos e queridas, ao invés de ler um texto, como a gente faz para expor a palavra do Senhor, eu quero ler 3 textos, mas não vou lê-los agora, eu vou ler no decorrer dessa meditação. E ao invés de fazer uma afirmação teológica, como nós gostamos de falar, não é? A gente aprende isso na nossa formação pastoral. Quando você vai pregar, você tem que fazer uma afirmação teológica. O tema, tem que ter um tema, não é? Na verdade, eu vou desdobrar em 3 afirmações. Mas o ponto de partida é essa ideia aí. Juntos e misturados, com temor e alegria, a igreja que vive uma festiva adoração. Eu quero convidá-los a orar. Permita que eu os lidere em oração mais uma vez, irmãos e irmãs. Vamos falar com Deus nesta noite. Senhor, nós te damos graças pela tua fidelidade, pela grandeza do teu caráter, Senhor. Nós não temos dúvidas de que só tu és Deus e não há outro que mereça a nossa gratidão e o nosso louvor e a nossa adoração sincera. Senhor, nós estamos aqui nesta noite porque temos o desejo de oferecer, como disse o salmista, a nossa gratidão em sacrifício ao Senhor. O Senhor não precisa de sacrifícios e nem requer sacrifícios como nós olhamos para a história da religião no passado. Não, o que podemos te oferecer é a nossa gratidão em sacrifício. A nossa gratidão colocamos diante do Senhor nessa noite, do teu altar, e pedimos que tu nos ensines, Senhor, pela tua graça, pela tua mercê abençoada e abençoadora, que tu nos ensines mais a respeito de tu mesmo, Senhor, de ti mesmo e de como devemos nos relacionar contigo, Pai, por meio do Filho, na dependência do Espírito Santo. Ajuda-nos, Pai, a receber o que tens para nós na tua palavra bendita nesta noite. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Por que cantamos? Por que a gente canta? Onde foi na história da civilização que nós desenvolvemos essa coisa, esse hábito cultural, né? Hábito cultural, eu acho que é mais do que isso, é mais do que um hábito cultural, é uma necessidade de afirmação da nossa humanidade, né? Por que a gente canta? Diz o provérbio popular que quem canta seus males espanta, talvez aí ventilando as propriedades terapêuticas da música, musicoterapia, tem esse ramo aí, musicoterapia. Por que a gente canta? Há uma canção para todos os momentos e fases da nossa vida, já notou? Há uma canção para cada momento da existência humana. Há uma canção festiva quando chega uma criança. Eu compus uma canção para os meus 2 filhos. A bem da verdade, compus até para um cachorro que eu tinha. Uma ode ao Bob. Quando a gente está apaixonado, né? Há uma canção que marca, né, a descoberta do amor, né? Para alguns é unforgettable. Não, isso é heresia citar aqui, né, nesse púlpito. Não há uma canção para o luto. Um amigo precioso viveu uma crise importante na sua vida, a crise da meia-idade. Esse momento em que eu desconfio que o Carlos Drummond de Andrade fez menção a isso naquele poema célebre dele, desconstrutivista, né? Um poema emblemático. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra
no meio do caminho. Aí, para os que gostam de literatura clássica, você vai ler o Dante, Divina Comédia começa com essa frase, no mezzo del cammino, no meio do caminho da vida. No meio do caminho da vida, numa curva perigosa da vida, esse meu amigo se perdeu na sua vocação, se perdeu na sua relação familiar, conjugal, perdeu-se de si mesmo, perdeu-se da sua família, perdeu-se dos amigos. E eu estava triste, não é? Sabe quando você vive um luto pela perda do potencial humano, ministerial, vocacional de alguém? Você já viveu isso? Você lamenta pelo outro, não é? Se me permitem uma experiência pessoal, chego em casa, triste, com o desenrolar dos fatos, e eu vou para a Bíblia, e eu vou ler o Antigo Testamento, e aí eu vou ler sem plano, e sem intenção, sem propósito, de procurar esse texto, o texto em que Davi lamenta a morte de Saul. Davi faz um canto, um poema. Ele diz: como caíram os valentes. Ele faz um canto de luto para processar a perda, porque sentimento ilhado, morto, amordaçado, volta a incomodar. Conhecem essa canção popular? Inspirado por aquele texto, por aquele lamento, inspirado por aquele lamento de Davi, eu escrevi uma canção a respeito da crise do meu amigo. Há uma canção para momentos de crise. Há uma canção para quando a gente casa. Uma letra riquíssima em português, até que enfim, até que enfim. Lá vem a noiva, né? Há um canto para as estações da nossa existência, há um canto. Cecília Meirelles dizia: eu canto porque um instante existe, não sou alegre nem sou triste, eu sou poeta. Os gregos diziam assim, Platão, isso é Platão, ele diz: o que canta em mim quando eu canto? Porque eles entendiam, né? E é provável, bem provável, que a etimologia de entusiasmado seja exatamente isso, com Deus dentro de si. O que canta em mim quando eu canto? Por que nós cantamos, irmãos, desde os nossos antepassados hebreus? Por que na nossa fé, e é legítimo falar de religião cristã, a gente tem uma acepção ruim para a religião, né? Isso é religião, mas você pode falar de religião cristã, seguindo Calvino, por exemplo, né? Por que na nossa religião cristã, na nossa tradição cristã, nós cantamos? Porque quando Jesus celebra a Páscoa, a ceia pascal com os seus amigos, com os seus discípulos, diz o texto do Evangelho: e tendo cantado um hino, foram para o Monte das Oliveiras. Que hino Jesus cantou naquela noite tão trágica e ao mesmo tempo tão emblemática para a nossa fé, para a história da redenção. O que Jesus cantou? Dizem que foi um dos salmos, o grande Hillel, a partir do Salmo 116. Por que os hebreus cantavam tanto diante do Senhor? Por que cantamos como cristãos? Por que cantamos o que cantamos? Por que cantamos o que cantamos do modo como cantamos? Por quê? Eu penso que nosso irmão João Sebastião Ribeiro, conhece? Deixa eu falar o nome dele em alemão então, Johann Sebastian Bach. Aí fica bonito, aí vende, né? João Sebastião Ribeiro, convenhamos que não é um nome artístico. Johann Sebastian Bach
reconhecido quase que unanimemente como o maior gênio da música. Durante 20 anos o Bach compunha corais, quartetos, hinos para a sua igreja, uma igreja luterana na qual ele trabalhava. Por que Bach? Por que Handel? Por que Isaac Watts? Por que os irmãos Wesley? Por que Sarah e Robert Calley? Por que cantamos? Por que Ira Sankey? Por que tantos têm composto canções como o hino que cantamos hoje? Por que é que cantamos? Desde Israel, nós cantamos não para Deus ser algo que queiramos que Ele seja, e não para Deus fazer algo que queiramos que Ele faça. Porque se deixarmos essa nossa divagação, essa minha divagação sobre o porquê cantar, né? E concentrarmos a nossa reflexão no canto de adoração, no canto cultico, no canto religioso, no canto litúrgico, se compararmos o canto cristão, o canto desde o catolicismo, o canto gregoriano, o cantochão, começou lá no século VI, salvo engano, né? Faz tempo, hein? E aí toda a música ocidental, junto com os modos gregos, essa coisa que os músicos estudam aí na faculdade de música, a gente recebe hoje uma estruturação musical que nos dá uma canção como cantamos hoje à noite: Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, letra e música para a glória de Deus. Mas se compararmos a nossa história, a nossa himnologia, por assim dizer, com o canto, com a liturgia das demais religiões, há uma diferença muito considerável. As religiões partem do pressuposto de que os deuses, os espíritos, as divindades estão furiosas, estão iradas. Não tem, a semeadura não vingou, a colheita não foi boa, precisamos aplacar a fúria dos deuses. Uma criança nasce com um mal congênito, com um defeito, com uma anomalia. Precisamos fazer um sacrifício, uma cerimônia, porque algum dos espíritos foi ofendido. Todas as mitologias, basta estudar a mitologia nórdica, Odin, Thor, Loki, a mitologia greco-romana, até a mitologia das religiões de matriz africanas. Você tem que fazer algo para forçar a divindade te favorecer. Isso inclui canto. Isso inclui cânticos, rituais. Isso inclui cerimônia. Em alguns casos isso inclui feitiço. Mas na fé cristã, de matriz, de origem hebraica, judaica, nós cantamos não para fazer Deus ser como queiramos que Ele seja. Um Deus tribal, um Deus que age para nós. Não cantamos para Deus fazer algo em nosso favor. Cantamos pelo que Ele é e pelo que Ele faz. O que Deus é merece o nosso canto em resposta. Porque a adoração cantada, a adoração em Israel e na igreja é uma adoração, resposta. Diante do eterno, eu canto um hino de louvor. Que darei ao Senhor pelos benefícios que tem me feito. É só a gente ler o saltério. Portanto, desde Israel cantamos não para Deus ser uma divindade assim, assado, desse jeito, né? Um Deus da guerra, o Deus do amor, né? Como os gregos faziam, né? Marte, Afrodite, Vênus, Apolo. Tinha um Deus para cada força da natureza e para cada necessidade. Cantamos pelo que Deus é. E o que Deus é, irmãos? O que Deus é? Percebam a responsabilidade do nosso canto. Que canto corresponderá à grandeza de Deus? Nós músicos,
Eu componho desde os 12 anos de idade. Nós, músicos, nos preocupamos com a estética, com a beleza, com a melodia, com os acordes. Tá certo? Vamos fazer coisa bonita, né? Mas o C.S. Lewis escreveu uma coisa num livro dele, Deus no Banco dos Réus, que fez com que eu repensasse a minha preocupação com a estética. Repensasse, não abandonasse. C.S. Lewis diz assim: não podemos impressionar o Todo-Poderoso com nenhuma arte humana. Imagina a Trindade emocionada quando Bach compôs Tocata e Fuga em Ré menor. Imagina o Pai com os olhos marejados, o Espírito Santo, como sempre, discreto. Bernardo de Claraval dizia que o Espírito Santo é o lado tímido da Trindade, mas também quando ele fala, ele faz um barulho. Imagina a Trindade comovida na primeira audição do Messias, de George Frederick Handel. Imagina os anjos conversando entre si na orquestra. E perdemos o emprego, porque Handel compôs o Aleluia. Nós não podemos impressionar Deus. Eu gosto muito de um canto, de um poema. Quero citar trechos dele, se me permitem. Vamos abrir juntos Êxodo capítulo 15, é o primeiro texto. Cântico de Moisés. O pessoal sai do Egito duramente, sofridamente, e quando atravessa o Mar Vermelho, então Moisés, verso 1 de Êxodo 32, e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Por que entoaram um cântico? Pelo que Deus é e pelo que Deus faz, não para Ele ser e para Ele fazer. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é minha força e a minha canção, Ele é a minha salvação, Ele é o meu Deus, eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro, o seu nome é Senhor. Ele lançou ao mar os carros de guerra e o exército do faraó. Os seus melhores oficiais afogaram-se no Mar Vermelho. Águas profundas os encobriram, como pedra desceram ao fundo. Senhor, e agora ele se dirige ao próprio Deus. Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. Imagina o júbilo de Moisés entoando esse cântico. Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo. Em teu triunfo grandioso derrubaste os teus adversários. Enviaste o teu furor flamejante que os consumiu como palha. Pelo forte sopro de suas narinas as águas se amontoaram. Deus fez, Deus é, a gente canta em resposta. Advertência pastoral: não caia na conversa da religião em geral, que diz que você pode manipular o sagrado com o seu canto, com o seu ritual. Isso não é cristianismo. Então cantamos em primeiro lugar pelo que Deus é e pelo que Deus faz. Mas também não cantamos porque Deus precisa. Não cantamos essencialmente louvor e gratidão. Nós cantamos mais coisas. Cantamos lamento. Eu até acho que a gente precisava lamentar mais nas nossas celebrações. A gente precisava ter um momento de lamento. É saudável, é salutar. Lamento. Por quê? Porque é escriturístico, porque é bíblico, porque é salmítico, porque é davídico. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos levantaram. A minha alma está profundamente triste, Senhor. Até quando, Senhor? O Bono, do U2, não é bobo nem nada, fez uma canção e eles gravaram nos seus primeiros discos, For You, Salmo 40.
How long, how long. E é muito interessante você ver um vídeo, um show do YouTube, lá nos primórdios, aquela moçada toda, estádio cheio, o pessoal cantando isso aqui em outros países que não falam inglês, sem ter noção do que o Bono estava fazendo, um lamento. How long, how long, até quando eu cantarei essa canção de lamento? Onde estás, Senhor? Mas nós não cantamos louvor, gratidão, a nossa tristeza, a nossa dor, a nossa frustração, o sentimento de traição. Isso tudo está nos Salmos. Todas as emoções humanas estão mapeadas nos Salmos. Disse o Calvino que os Salmos são a anatomia da nossa alma. Não há nada estranho, não há nada humano que seja estranho para o Deus que nos criou. Mas nós não cantamos porque Deus precise do nosso canto. Nós cantamos porque Deus merece o nosso canto. Deus não precisa. Você acha que o Deus da Bíblia tem complexo de inferioridade? Estou bonito, você me ama, conhece assim? Não sei na sua casa, lá em casa eu que sou mais carente. Estou bonito, amor. Pô, amor, você não me deu um beijo hoje. Você acha que o Criador do cosmos precisa de quê? Precisa de nada. Ah, mas um coração quebrantado e contrito não desprezarei, diz o Senhor, na sua presença. Em segundo lugar, nós cantamos com alegria. A primeira afirmação diz respeito ao que motiva, ao que deve motivar o nosso canto. Não para mudar Deus, não para impressionar Deus, não porque Deus precise, mas porque Ele é Deus e porque Ele faz maravilhas no nosso meio e continua fazendo. Mas nós cantamos com alegria. O modo agora, a forma. Falamos sobre a motivação, agora a forma. Cantamos com alegria. O Tiago, na sua epístola, o apóstolo Tiago diz assim: se você está sofrendo, se há gente sofrendo entre vocês, orem, façam oração. Mas se tem alguém alegre, cante louvores. Tiago 4,13. Cante louvores, celebre. Não é uma discussão sobre liturgia, mas me impressiona alguns dos nossos irmãos e irmãs, alguns dos nossos amigos na igreja, no estádio de futebol. Tá certo? Especialmente se for no Maracanã, no lado dos mais inteligentes, lado rubro-negro. E aí o cara vem para o culto, aí outra pessoa, né? Você canta com alegria, você celebra. O que é alegria? Vamos pensar um pouquinho na alegria. O que Paulo fala aí, por favor, agora o segundo texto. O primeiro texto foi Êxodo 15, agora o segundo texto são porções da epístola de Paulo aos Filipenses. Uma carta absolutamente importante e formativa para a sua vida cristã, para a sua caminhada cristã, por muitas razões, mas especialmente porque Paulo escreve essa carta quando ele está preso. Paulo está preso, e da prisão ele escreve assim, capítulo 3, verso 1: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. O cara está preso, não tem quentinha, não tem TV de plasma, não tem conversa de curso superior e prisão diferenciada, não pode sair à noite e dormir em casa, não pode passar o Natal com a família, ficava com os pés e as mãos literalmente no tronco. E mais, se não levassem comida para os prisioneiros no calabouço, ele morria de fome. É por isso que Paulo agradece tanto o carinho dos irmãos de Filipenses. Eles o sustentaram na prisão. Paulo está preso, e ele faz-nos uma exortação magnífica sobre a alegria no Senhor. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se. Esse finalmente sugere que ele já falou outras coisas, e de fato ele já falou, ele já fez outras considerações, e ele diz assim, resumindo: sabe o que eu quero dizer para vocês? Sabe o que eu estou tentando comunicar? Alegrem-se no Senhor.
O importante mesmo, o essencial, o sine qua non mesmo, irmãos, é sermos inundados, invadidos, dominados por essa coisa chamada alegria do Senhor ou alegria no Senhor. Do capítulo 4, a partir do verso 4, ele diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi. Ele insiste no seu imperativo, na sua exortação. Ele está dizendo: gente, não, levanta a cabeça, alegre-se no Senhor. Eu confesso que numa primeira leitura, isso soa um pouco ufanista, né? Negação de realidades. Negação de realidades. Mas não é. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o que é alegria? Alegria é fonte de força, de vigor, de vida, de vitalidade. Onde há alegria, as coisas acontecem. Nenhum projeto prospera sem alegria. Nenhuma pós-graduação avança se você não abrir aquele calhamaço lá de 500 folhas, um copo de Toddy do lado, no domingo à tarde, e ler com alegria. Casamento sem alegria, ao invés de ser a oportunidade para a realização, é uma realidade de alienação. O sujeito volta para casa arrastando a asa, né? Nada avança, nada prospera sem alegria. Alegria é fonte de vida, de vigor, de vitalidade. Isso é um segredo espiritual. Gente saudável psiquicamente é gente alegre. Criança é pura alegria, já notou? Criança é uma alegria desmedida, incomensurada, sem freio, constrangedora, não domesticada. A criança chega e fala assim na casa da visita: ué, isso aqui é assim? Que horror! E começa a rir. A gente não, mastiga machixe como quem come um medalhão de filé mignon. A alegria da criança é a alegria da vida. Quem não se fizer como uma criança não entende o que é a alegria do reino de Deus, porque o reino de Deus é uma festa, irmãos. Há mais a alegria no céu quando um pecador se arrepende, diz o Evangelho. Então a alegria é fonte de vida, mas a alegria também é um fruto do Espírito Santo. O que é um fruto? É algo que é natural para uma planta, para uma árvore, para um vegetal. Se você tem a vida de Deus em você, se você nasceu do Espírito, se você foi regenerado, se a vida de Deus pulsa em você, você é alegre. É um fruto do Espírito, você não faz força. Você não faz força. Por outro lado, à medida que meditamos em Filipenses, a gente nota que essa alegria também é um mandamento, é uma disciplina espiritual. Tem eu diria uma dialética. É Deus que me dá, mas eu tenho que fazer a minha parte. O Lutero tem afirmações assim, tem axiomas, tem proposições, tem coisas que ele diz teologicamente, você precisa parar e pensar, porque ele tem uma síntese assim extraordinária. Lutero diz que a salvação é o seguinte: 3 momentos. Olha a síntese do reformador. O primeiro momento da salvação é a justificação. Você está indo para o inferno, você está perdido, você pisou na bola, você ofendeu Deus, a queda te atingiu, e aí por causa da morte de Cristo, você tem a escrita, a promissória, aquilo que está no cartório contra você é rasgado, você foi justificado, você foi perdoado. Eu fui perdoado. Se você foi perdoado, justificado, diga amém. Isso é justificação, isso não é mérito teu. E a justificação significa o livramento da condenação do pecado. Mas isso é o início da salvação, diz Martinho Lutero.
Por que é o início da salvação? Porque um segundo momento diz respeito não ao livramento da condenação do pecado, mas ao livramento do poder do pecado. E ele chama isso, seguido de muita gente na teologia cristã, de santificação. Aí é Deus que opera? É, mas tem uma parte que lhe cabe. E Paulo escreve aos Filipenses capítulo 2, verso 12, um texto que eu volto frequentemente. Ele diz: ponha em prática a salvação de vocês. Lê a palavra, ser fiel a essa jornada de meditação das Escrituras, orar. A celebração comunitária é uma disciplina transformadora e santificadora. O silêncio, o estudo concentrado da Bíblia, a memorização das Escrituras, retiros espirituais, jejum, são aquilo que os reformadores chamam de meios da graça. Eu não faço o sol brilhar. Você faz o sol brilhar? Eu não faço, mas eu posso abrir a janela. Eu abro a janela e a luz do sol atinge a minha vida, ilumina o meu dia, clareia a minha existência. Justificação, livramento da condenação do pecado. Santificação, livramento do poder do pecado. É por isso que você, quando conhece alguém que nasceu de novo, como a gente diz, como Jesus disse para Nicodemos, alguém que de fato foi convertido ao Evangelho, alguém que teve essa experiência de regeneração, você fala: você está diferente. Pô, você era um cara tão estressado. Eu mudei. Agora eu estou seguindo a Jesus Cristo. O Ariovaldo Ramos, pastor Ari, nosso amigo querido, ele conta que quando ele se converteu, quando ele se converte é na adolescência. E ele era assim, eu não sei em detalhes, né? Nem se soubesse falaria, mas ele tinha lá uma reputação, vamos dizer, interessante na sua família, sua casa. E ele chega em casa e fala para a irmã assim: eu me converti, agora eu sou seguidor de Jesus de Nazaré. Ela falou assim: olha, você vai ter que mudar muito, hein? Você vai ter que mudar muito. E ele mudou muito. É esse homem de Deus que a gente conhece, pastor Ariovaldo Ramos. Mas há um terceiro momento na salvação, na obra de salvação, que a gente chama de glorificação, que é quando seremos livres, irmãos e irmãs, da presença do pecado. Não é uma estruturação interessante? Salvação significa livramento da condenação do pecado. Você nasceu de novo, você foi salvo. Salvo de quê? Da morte eterna, da separação de Deus. Isso é uma realidade inexorável para a humanidade. A salvação significa o livramento do poder do pecado. Gente que mentia, gente que trapaceava, gente má, sabe, gente assim, carne de pescoço. E aí o cara nasce de novo. Gente que tem aquela mão de vaquice assim, que dá tchau assim, E aí nasce de novo, é generoso, né? Filantropo, ajuda. Porque o pecado já não terá poder sobre você que foi regenerado pelo Espírito do Senhor. Em terceiro lugar, a salvação significa o livramento da presença do pecado. De novo, é Deus que vai fazer isso lá na frente, como a gente cantou aqui. E no porvir, que doce esperança, gozarei sempre do seu rico amor. Cantamos com alegria, porque alegria é tudo isso, irmãos. É vigor. Alegria é fruto do Espírito Santo, então eu tenho que ter alegria, eu posso ter, é natural que eu a tenha, mas a alegria também é um mandamento, uma disciplina. Ponha um sorriso no seu rosto de manhã, coma o seu café com pão de manhã com um sorriso no rosto, amém? Isso muda, isso ilumina o dia. Você não precisa de autoajuda. Você precisa, se me permitem um trocadilho, de uma ajuda do alto. Paulo diz aos Colossenses: para de pensar nessas coisas comezinhas, nessas trivialidades, nessas banalidades.
nesses posts do Facebook. Não, Paulo não fala isso, aí já é uma, né? Ele diz: pensem nas coisas lá de cima, lá do alto. Colossenses 3 pode mudar a sua vida. Anote isso. Memorize esse texto. Agora, alegria, avançando aqui para a conclusão da nossa reflexão, a alegria tem um aspecto negativo em Filipenses e tem um aspecto positivo. O que é o aspecto negativo? Para você experimentar essa alegria, você precisa de uma abstenção. Paulo está dizendo: se abstenha da ansiedade, para de alimentar a ansiedade. Ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma. Ansiedade, tem uma ansiedade, é lógico, é claro, é evidente, patológica. Uma ansiedade neurótica. Uma ansiedade que precisa de medicação, inclusive, né? Mas tem uma ansiedade que é pecaminosa, eu diria, que a gente alimenta isso daí. A gente alimenta essa ansiedade. A pessoa que não é ansiosa lá no Sermão do Monte, quando Jesus diz no Sermão do Monte: olha para as aves do céu, olha para as flores do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como uma delas. Pare de se preocupar com amanhã. Aí você pensa assim: então eu vou cancelar o meu VGBL, minha poupança, não vou mais, vou comer muita picanha, não quero mais saber de preocupação. Não, você tem que pensar o Sermão do Monte como um todo, mas não é no nosso tema aqui. A pessoa que vence a ansiedade, irmãos e irmãs, é a pessoa que venceu, por exemplo, a ira também. Porque Jesus diz assim, não matar alguém é fácil. Agora, guardar ódio no seu coração contra o teu irmão, aí é difícil. Eu, porém, vos digo que aquele que se encolerizar contra o seu irmão, e ele vai argumentando. Jesus fala sobre o desprezo. Não espancar alguém é fácil, até porque dá cadeia. Mas não desprezar o outro dentro de você é difícil. Não adulterar, não trair o cônjuge, é até fácil, né? Porque você sabe as consequências. Agora, não alimentar lascívia no seu coração é difícil. A pessoa, portanto, que vence a ira, a pessoa, portanto, que vence o desprezo, que vence a lasciva, é essa pessoa cujo coração aprende a descansar em Deus quanto à sua reputação. Porque eu desconfio que na raiz da nossa ansiedade está a preocupação com a nossa reputação. Se eu perder o emprego, o que vão dizer a meu respeito? Com que cara chegarei a tal lugar e vai por aí? A pessoa que vence a ansiedade é uma pessoa transformada, é uma pessoa diferente, é a pessoa do Salmo 1, não é a pessoa tracinho palha, é a pessoa tracinho árvore, que tudo que faz prospera, tem bom êxito, porque está plantado à beira do riacho. Então há uma abstenção, há um convite a uma abstenção deliberada, irmãos, mas também há um convite a um engajamento. Estão entendendo o raciocínio, a argumentação? Qual é o engajamento? Ore. Quer experimentar uma alegria nova na sua vida? Diga não para a ansiedade e diga sim para a oração a respeito das coisas que te preocupam. Diga amém. Cantamos com alegria, mas também cantamos com temor. E para isso eu quero que você abra comigo o terceiro e último texto, também no livro do Êxodo, capítulo 32. Temor do Senhor não é medo de Deus. E tem um amigo que diz algo muito interessante, uma observação notável, uma realidade. Ele disse assim: Gerson, nós fazemos parte da última geração que tinha medo dos pais. Era assim com vocês, queridos? Minha mãe falava um monte, minha mãe falava, argumentava, A mais B igual a C, e eu tripudiava e meu pai olhava, gelava tudo, gelava assim. Quem sabe do que eu estou falando aqui? Você vai argumentar com o pai? Tu não é doido, cara, né?
Gelava. Meu pai olhava, tchum, freezing. Eu tenho 45 anos, ele diz, a nossa geração, é a última geração que teve medo do pai, dos pais. As outras gerações têm medo dos filhos. Não é? Mas era um medo bom que eu tinha do meu pai. Um medo bom. Quando meu pai era presbítero, e aí eu dava uma voltinha assim, fugia lá do negócio das crianças, do negócio das crianças já entregou a minha motivação do meu coração aos domingos à noite, né? Pra vocês terem uma ideia, eu dormia todo sermão, só quando era escatológico sobre a volta de Cristo, aí eu não dormia. Vocês verem como é que estava a minha ficha, né? Mas quando eu fugia lá do sala de cristal, aí o diácono falava assim, né? A gente brincava, a gente dizia, resistir ao diácono, ele fugirá de vós. Você pensa, para crescer na igreja é bom, mas tem a sua counterpart, tem a sua contrapartida, né? E os mais serelepes falam, resistir ao diábono, e ele foi... Aí o diácono falava assim, rapaz, eu vou falar com seu pai, hein? Seu pai é presbítero. E aí meu pai olhava para mim, estava assim no púlpito, olhava para mim, eu sentia aquele gelo assim na alma, choro e ranger de dente, porque eu sabia que eu estava errado. Quem aqui concorda que foi um medo bom que a gente teve dos nossos pais? É um medo bom. Papai me dizia assim, ele está vivo hoje, 73 anos, saudável, graças a Deus. Filho, eu nunca quero ir à escola pública, subúrbio do Rio de Janeiro, onde a gente cresceu. Eu nunca quero ir à escola ou à sua mãe e receber uma queixa tua. Você pode me dar isso, filho? O que você fala para um discurso amoroso desse? Né? Era um medo bom. Mas eu prefiro usar temor, porque é o termo bíblico. Você e eu estamos diante do Todo-Poderoso, irmãos. Como é que a gente adora ao Senhor? Quando falta esse temor, o que é o temor? Eu diria que temor é uma noção mínima, precária, provisória, né? Inconclusa, pequena, do mistério de Deus. E ao me aproximar desse mistério, eu tenho que chegar pequenininho, né? Eclesiastes 5:1 diz assim: quando vos aproximares de Deus, sejam poucas as vossas palavras, porque Deus está no céu e você na terra. Eu acho que isso é temor. Quando falta esse temor no nosso canto, na nossa celebração, naquilo que chamamos de culto, acontecem 3 coisas muito ruins, e eu vou enumerá-las e fechar com os irmãos nessa noite, com vocês. A primeira delas, sem o temor do Senhor, a nossa celebração de louvor, de gratidão, de adoração comunitária, o nosso culto de domingo, ou de terça, ou de quinta, ou de sábado, ou de qualquer dia, com a comunidade, vira mera religiosidade utilitarista. A gente se reúne para receber bênçãos de Deus. A gente até canta, eu vim buscar uma bênção, o Senhor tem bênção para dar. Mas isso é uma contradição, porque culto pressupõe oferta. Lembra do imaginário do Antigo Testamento? Pressupõe altar, pressupõe um despojamento. Davi diz assim: eu não vou ofertar ao Senhor algo que não me custe nada. É só ler o Levítico.
porque é um ensaio, é um vislumbre da santidade de Deus, absolutamente extraordinário. E a gente diz que vem para o culto, eu vim cultuar, mas eu vim receber. O que acontece aqui? O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses. Pouco tempo depois de sair do Egito, faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. Irmãos, cada vez mais eu parto do pressuposto de que nós não estamos de fato interessados em Deus, nós estamos interessados na resolução dos nossos problemas. Eu sou pastor, eu convivo com as pessoas, eu vivo com as pessoas, eu participo dos momentos, e os pastores aqui presentes também, dos momentos mais críticos na vida das pessoas. Eu parto do pressuposto de que eu e você, no fundo, a gente quer resolução dos nossos problemas. Por isso é necessário resgatar essa consciência da santidade, da grandeza, da majestade, da glória de Deus, que a gente vai sintetizar nessa expressão, temor do Senhor. Quando vos reunis para adorar ao Senhor, fazer isso com temor, porque senão a celebração vira mera religiosidade utilitarista. Mais duas coisas e fechamos. Segunda coisa, está no texto também: sem o temor do Senhor, a nossa celebração preocupa-se apenas com a satisfação das demandas religiosas do povo. Verso 2 em diante. Respondeu-lhe Arão, sacerdote: então, vocês querem outros deuses? Vocês estão com necessidades religiosas não resolvidas? Tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos, de suas filhas, e tragam-nos a mim. E todos tiraram seus brincos de ouro e levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Eles estavam saudosos da religiosidade do Egito. Sem o temor do Senhor, nós ministros, preocupamos com a satisfação das demandas religiosas das pessoas. A gente ouve, eu já ouvi muito isso: ah, pastor, o culto hoje foi muito assim, o culto hoje foi muito assado. Ah, pastor, eu detesto quando tem guitarra. O irmão Henrique é gente boa, mas eu não gosto de guitarra. Bateria, né? Ah, eu prefiro assim, eu prefiro assado. O culto não é para mim, o culto não é para você, o culto é para Deus. Isso chama-se temor do Senhor na nossa celebração comunitária. Por último, se perdemos o temor, a consciência do sagrado, o mistério de Deus aqui entre nós, irmãos, Ele está aqui, Ele veio, aleluia, Ele está aqui. Há uma canção do pastor Josué: dono do meu coração. É por aí a letra? Se não for, acabei de mudar a letra. Sentimento da santidade de Deus. Você tem isso quando se reúne aqui nessa igreja amada? Não perca isso, irmãos. Não percamos isso, irmãos. Estamos diante do Todo-Poderoso. Sem o temor do Senhor, a nossa celebração é reduzida a mera e irrelevante diversão religiosa. É o que acontece a partir dos versos 5 e 6. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. E a gente mistura, a gente faz um mix de paganismo com cristianismo. Na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para entregar-se à farra. Está vendo o que acontece quando a nossa celebração perde o temor do Senhor? Vira mera diversão religiosa. Eu quero citar dois homens de Deus que me abençoam muito. O primeiro deles é o pastor Eugene Peterson. Ele diz: boa parte do que chamamos de culto evangélico, infelizmente, não passa de dança ao redor do bezerro de ouro, da religiosidade inútil dos nossos dias obcecados com diversão. Essa é a palavra profética.
Boa parte do que chamamos de culto evangélico, infelizmente, não passa de dança ao redor do bezerro de ouro, da religiosidade inútil dos nossos dias obcecados com diversão. Eu vi um testemunho do Eugene Peterson muito interessante, eu quero partilhar rapidamente com vocês. Ele estava traduzindo a mensagem, sua Bíblia, a mensagem, e ele estava bem atrasado com a editora, ele estava fazendo porções, começou com Gálatas, e aí ia lá, fazia o Antigo Testamento, e ele estava num escritório, já tinha deixado o pastorado, 29 anos, pastor de uma igreja presbiteriana em Montana, e ele estava no escritório traduzindo, e o telefone toca, e o auxiliar dele, um ex-aluno lá da universidade, do seminário onde ele lecionava, diz assim, voz trêmula, Reverendo Peterson, fala, irmão. Fala, irmão. Sabe quem está aqui no telefone? Não sei, querido. Olhando assim por baixo do óculos, sabe? Sabe quem está aqui no telefone? Não, meu filho, quem é? É o Bono. Bono? Que Bono? O Bono do U2. Que U2? O Bono do U2 é uma banda irlandesa, e ele quer falar com o senhor aqui. Ele é cristão, ele quer falar com o senhor. Meu filho, tá bom, tá. Alô, Reverendo Peterson, eu sou o Bono, a gente vai tocar aqui em Chicago, vamos fazer um concerto. E eu voltei a ler a Bíblia com frequência, com regularidade, por causa da sua versão, a mensagem, os livros que o Senhor já publicou. Eu queria ter um tempo com o Senhor, a gente ter um tempo junto. Meu filho, muito obrigado, muito bom, fico feliz, é uma honra, mas eu acho que não vai dar, meu filho, eu estou aqui com um prazo, eu estou com um deadline aqui apertado, mas eu tenho certeza, o concerto é amanhã, a gente está na cidade, eu queria só ter uma pequena entrevista, a gente conversar um pouco. Não, mas olha, mais uma vez, eu apreciei muito né? Eles falam bem, apreciei muito o seu convite, mas eu não posso. Então tá bom, mas olha, saiba que o Senhor é um poeta, o Senhor tem me abençoado. Aí o auxiliar fica assim. O que foi, meu filho? Dr. Peterson, era o Bono. Eu sei, filho, agora eu já sei quem é o Bono. O senhor não está entendendo, o senhor sabe a importância dele, é a maior banda de rock da atualidade. Ótimo, filho, isso é interessante, devem ter canções boas. Dr. Peterson, era o Bono, Dr. Peterson, ele fala assim. Era o Isaías, meu filho. É o Isaías. Eu não posso deixar o Isaías para conversar com o Bono hoje. É esse homem que diz isso. Cuidado com a troca de uma celebração diante do Deus vivo com uma mera dança ao redor do bezerro de ouro da nossa diversão religiosa. Outro homem de Deus diz o seguinte, Timothy Keller, uma celebração verdadeiramente evangélica, um termo que está gasto. Uma celebração verdadeiramente evangélica deve estar centrada no Evangelho, na boa notícia de que somos mais pecadores do que acreditamos, porém mais amados do que imaginamos. Eu e você somos mais pecadores do que a gente acredita. A gente não acredita, mas a gente se acha bom, não acha? De vez em quando você não faz a barba cantando assim, grandioso és tu, para você mesmo? Tem gente que se ama, é apaixonado por si mesmo e ainda acha que é correspondido. Essa conversa aí de que eu sou pecador, sou mau, isso é meio deprê. Esse pensamento positivo, psicologia positiva, né? Norman Vincent Peale, Dale Carnegie.
Não, você e eu, nós somos mais pecadores do que acreditamos. As pessoas não são boas e de vez em quando fazem coisas ruins. As pessoas são ruins e de vez em quando fazem coisas boas. Aprenda isso. Mas nós somos mais amados do que imaginamos pelo Cristo de Deus, que foi crucificado no meu lugar e no teu lugar. Diante de tudo isso, irmãos, só nos resta uma celebração com muita alegria, mas também com muito temor e com muito temor. Que Ele te abençoe, que Ele te fortaleça hoje, por meio do seu Espírito Santo e da sua palavra bendita. Amém, amém.